Pronto, vamos dar sequência ao nosso estudo sobre função exponencial. Na videoaula anterior, já foi vista a introdução sobre potenciação. Potenciação é uma operação básica que iremos utilizar para resolver situações envolvendo o que é a função exponencial. Se dentro do estudo de função exponencial, temos esse tópico chamado de potenciação. Vamos dar sequência ao nosso estudo com esse item potenciação, onde o expoente é inteiro e é negativo. Como é que eu tenho que agir para resolver essa potência? Como já foi visto anteriormente, aqui eu tenho base e eu tenho o expoente. Só que o expoente agora aqui é negativo. Para que você possa resolver essa potência, você vai ter que transformar em expoente positivo. Veja o procedimento. Para isso, vamos fazer o quê? Vamos inverter a base e trocarmos o quê? O sinal do expoente. Assim, temos que lembrar sempre disso. Temos que invertermos a base e trocar o sinal do expoente. Assim, base, expoente. Subtendo que é inverter, que aqui tem o número 1. Fazendo o inverso, você vai ficar com 1, que está para 2. E o expoente, olha, fez o inverso, numerador com denominador. O expoente, que era menos 3, fica 3, que é igual. Assim, agora eu tenho, onde era 2 elevado a menos 3, ficou agora 1 meio elevado ao cubo. Como é que eu resolvo essa potência? O expoente diz quantas vezes se repete a base, em forma de produto. Aí você faz a base 1 sobre 2, vezes 1 sobre 2, vezes 1 sobre 2, que é um produto de fatores iguais. Resultado, 1 vezes 1 vezes 1 corresponde a 1. Multiplicando, multiplicando. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4 são 8. Assim, o primeiro resultado corresponde a 1/8. Assim, a potência 2 elevado a menos 3 tem como resposta 1/8. Vamos para a outra potência. Eu tenho aqui a base 3, o expoente menos 1. 3 elevado a menos 1, expoente negativo. Subtende, quando vier nada, você coloca o número 1. Não veio e se acrescenta. Fazendo o inverso do número, se é 3 para 1, você vai colocar 1, que está para 3. E o expoente, que era menos, você coloca mais. Agora você vai dar a resposta. Como o expoente é o número 1, já foi visto anteriormente. Todo número elevado a 1, você repete a base, ou seja, é ele mesmo. Assim a resposta fica 1 sobre 3. Está feito o resultado da potência de 3 elevado a menos 1 corresponde a 1/3. Assim, qual é a potência desse resultado? 1/3. Vamos para o próximo resultado. Temos aqui no item 3 um número que já está em forma de fração, mas o procedimento é o mesmo, não precisa acrescentar 1 aqui embaixo. É só inverter numerador com denominador na fração. O expoente que é menos, ele vira mais. Assim, se é 2 está para 5, você coloca 5, que está para 2. E o expoente que é menos, você coloca mais. Agora vamos resolver. Eu tenho 5 meios elevado ao quadrado. Como é elevado ao quadrado, repete a base 2 vezes. Aí você repete 5 está para 2, que multiplica 5 está para 2. E vamos fazer o produto. Numerador com numerador, denominador com denominador. 5 vezes 5 corresponde a 25. 2 vezes 2 corresponde a 4. Assim, qual é o resultado da potência de 2/5 elevado a menos 2? Expoente negativo, faz o inverso do número e depois resolve a multiplicação de acordo com o expoente. Resultado final é 25 sobre 4. Vamos para o item 4. No item 4, observe que eu tenho um valor já em forma de fração, que é 1 meio elevado a menos 3, mas o expoente é negativo. Iremos fazer a mesma coisa, faz o inverso do número. 2 está para 1. E onde era menos, iremos colocar mais. O expoente diz quando ele se repete a base em forma de produto. Assim vai ser 2 está para 1, que multiplica 2 está para 1, que multiplica 2 está para 1. Assim, se o expoente é 3, se repete a base 3 vezes, em forma de produto, multiplicando numerador com numerador, denominador com denominador.
2 vezes 2 são 4, 2 vezes 4 são 8. O outro, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1 corresponde a 1. Como aqui eu posso dividir, 8 dividido por 1 corresponde a 8. Assim, qual é a potência de 1 meio elevado a menos 3? Corresponde a 8. Vamos para o próximo. Observe que aqui não aparece nada embaixo. O subtende tem o número 1. Assim eu tenho menos 8, que está elevado a menos 2. Expoente negativo, temos que inverter, vai ficar menos, ele continua menos. Só que o 1 vai para cima e o 8 para baixo. Você não troca o sinal da base, você troca o sinal somente do expoente. O sinal da base continua aqui. Agora o expoente que era menos, ele fica mais. Só que você tem que resolver, agora essa potência, vamos resolver. Para resolver, base é negativo, mas o expoente agora é positivo. O que é que eu faço? Mesmo jeito do outro. O expoente diz quantas vezes repete a base. Assim vai ficar 1 oitavo, que é 1 sobre 8, que multiplica menos 1 sobre 8. E agora o procedimento é o mesmo. Menos com menos é mais. 1 vezes 1, 1. 8 vezes 8 são 64. E é lógico, se o expoente é par, resultado positivo. Quando o expoente é ímpar, vai dar o sinal da base. O expoente é ímpar, não vai dizer que vai dar negativo. Se a base for positiva, é positiva. Se a base for negativa, é negativa. Agora, quando o expoente é um número par, ou 2 ou 4, ou 6 for um número par, resultado positivo. Vamos para o próximo item. Nesse próximo item, temos, antes de começar a resolver os exemplos, temos algumas propriedades, que caso vocês não recordem, é muito importante saber elas, porque tem alguns itens dentro desse conteúdo de funções exponenciais ou equações exponenciais, que vocês abordam muito essa parte de potência, principalmente essas propriedades. Temos aqui propriedades da potenciação, que já foi visto em séries anteriores. Assim, aqui eu tenho uma potência que multiplica outra potência, mas as bases são iguais. Aí, qual é a propriedade de um produto de potência de mesma base? Você repete a base, que é A, e soma os expoentes. Você vai resolver a operação aqui em cima. Você vai pegar esse número e efetuar com esse outro número. Já na divisão, temos que tomar um cuidado. Na divisão, você repete a base, com a mesma base, eu posso fazer isso. É a propriedade de mesma base. Repete a base, que são iguais, e subtrai os expoentes. Você bota um menos entre eles. Apesar que pode ter jogo de sinais aqui com os expoentes. Mas vamos deixar para os exemplos, que eu vou chamar a atenção. Assim, na multiplicação, você soma os expoentes, e na divisão você subtrai. Ela tiver a mesma base. Se tiver bases diferentes, você não pode aplicar essa propriedade. Você tem que resolver e depois multiplicar. Resolver e depois dividir. Só aplica essa propriedade com a mesma base. Essa é uma condição na divisão, que a base A tem que ser diferente de 0, para que possa acontecer essa propriedade. Já aqui você tem um número em forma de fração, que é uma divisão, ele está elevado a um expoente. Aí, para resolver essa potência, é como eu resolvesse esse daqui, elevado a esse expoente, e esse aqui elevado a esse expoente. Assim, esse expoente aqui vai servir tanto para o numerador como para o denominador. Agora, se vier um número aqui, você multiplica expoente com expoente. Se vier um número aqui, multiplica expoente com expoente. Sendo que o denominador aqui tem que ser diferente de 0. Aqui eu tenho um produto de 2 fatores elevado a um expoente. A mesma coisa, eu posso multiplicar e depois resolver a potência, mas senão eu posso multiplicar todos os expoentes aqui, esse vezes esse expoente, esse vezes esse expoente. Porque subtende que é 1 aqui. 1 vezes n, 1n. 1 vezes n, 1n. Mas se fosse 2, 2 vezes n, 2n, tem um produto entre expoente com expoente. Aqui eu tenho uma potência de uma potência, significa que vai fazer o que eu disse. Está um fora e o outro dentro, multiplica expoente com expoente. Assim, repete a base e multiplica o expoente. Aqui são regras que estão sendo abordadas com letras. Vamos fazer com números, que fica mais fácil você entender realmente essas explicações. Simplifique usando as propriedades. Quais são as propriedades? Essas daqui. Começando, observe que a base aqui são as mesmas, no item A. Assim, aqui é um produto de fatores, né? Potência, com mesma base. Assim, quando eu tenho potência com mesma base, o que eu faço? Repete a base uma única vez
e soma os expoentes. Aqui não vem nada, você coloca 1. Não está aqui é 0 não, vai subtendo que é 3 elevado a 1, porque 3 elevado a 1 é 3. Aí eu acrescentei o número 1 para poder colocar um mais aqui, um mais aqui. Assim vai ficar 2 mais 3 mais 1. Resultado vai ficar 3, que vai ser elevado somando, 3 elevado a sexta. 3 elevado a sexta vai ser 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Eu poderia multiplicar, mas vamos deixar assim em forma de potência mesmo, com expoente. Vamos agora a esse outro. Aqui eu tenho um produto de potências, né, com mesma base. Vou aplicar a mesma regra. Repete a base são iguais só uma vez, os 5. E os expoentes eu vou somar. Mais com menos, continua menos. Assim vai ser 4 menos 2. Resultado vai ficar 5 elevado a 4 menos 2 dá 2. Dá 5 elevado ao quadrado. Eu posso deixar aqui ou eu posso resolver. 5 elevado ao quadrado são 5 vezes 5. Corresponde a 25. Esse outro, novamente, eu tenho multiplicação de potência mesma base. Eu vou somar. Assim, repete a base, que são iguais, e soma os expoentes. 2 com mais 3 com mais 0. Resultado, corta aqui esse 0, vai ficar a elevado à quinta. Como a elevado à quinta é a vezes a, continua a elevado à quinta, que eu não tenho um valor de a. Se deixa dessa forma. Aqui é a divisão de potência mesma base. Você subtrai. Repete a base e subtrai. Vai ficar 5, aí menos com mais, menos 2. Porque se aqui viesse um menos, menos com menos, ficaria mais. Mas é menos com mais, menos. Assim vai ficar 10 elevado ao cubo. Como 10 elevado ao cubo é fácil para resolver, que é quem? É 10 vezes 10 vezes 10. Basta você colocar 1 e acrescentar 3 zero. Está feita aqui a resolução. Vamos para o outro item, onde eu tenho aqui um traço. Isso aqui é o quê? Uma divisão. Essa potência está sendo dividida por essa. E as bases são iguais. Repete a base e fala com os expoentes, subtém o número 1 quando não vem nada. Vai ser 5 menos 1. Assim o resultado corresponde a 2 elevado à quarta. 2 elevado à quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8 corresponde a 16. É o 2 elevado à quarta. Você poderia deixar assim ou eu posso resolver, desenvolver. Agora observe que aqui você tem um produto de fatores elevado a um expoente. Você só é multiplicar esse que está fora, multiplica os expoentes, tudo está dentro. Assim repete x vezes y, 8 vezes 1, quando vem nada, subtende tem 1. Dá 8. 8 vezes 1, 8. Pode ficar dessa forma. Você diz, vou aplicar mais algum critério. Não, tem letras no meio, deixa assim mesmo. Agora aqui eu tenho um fator, uma divisão elevada a uma potência. Significa que esse expoente multiplica o expoente do 3 e multiplica o expoente do 5. Vai ficar 3 elevado ao quadrado dividido por 5 elevado ao quadrado. Eu posso até desenvolver, que o resultado aqui é pequeno. 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, são 9. 5 elevado ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Aí, de acordo com a alternativa, ou como é que for necessário, você pode deixar assim ou assim. Você analisa de acordo com o enunciado da questão. Aqui eu tenho potência de uma potência, o mesmo caso, multiplica expoente com expoente, é multiplicação. Quando tiver essas potências de uma potência, assim repete a base e 2 vezes 10 ou 10 vezes 2 corresponde a 20. Assim aqui eu estou aplicando essas propriedades que estão aqui, eu apliquei aqui, envolvendo números ou letras. Vamos agora fechar essa parte introdutória do estudo de potenciação com o chamado expoente expresso por fração. Assim eu tenho no primeiro caso expoente, um número natural. Já que eu tenho expoente, um número inteiro, negativo. O número natural também é inteiro, só que aqui eu tenho um inteiro negativo. No outro eu tenho um inteiro positivo ou zero, que são os números naturais. Aqui vamos trabalhar com uma forma de fração. E quando o expoente é a fração, como é que eu posso desenvolver? Normalmente, quando o expoente vem em forma de fração, você coloca a operação inversa. A operação inversa dessa situação aqui que você está, o expoente fracionário, é você colocar em forma de raiz. Assim você vai transformar o expoente fracionário em uma raiz. Assim eu vou ficar com raiz, se é a hora que eu faço,
Aqui faz de conta que ele está, que a gente chama assim, uma dica aqui, um bizu. Quem está na sombra vai para o sol. O sol é aqui fora. E quem está aqui no sol fica dentro da casinha, que é dentro da raiz. Assim está na sombra, vai para o sol. Assim fica a raiz cúbica de 8 elevado ao quadrado. Pode deixar assim, ou você desenvolve, deixa a raiz cúbica de 8 elevado ao quadrado, são 8 vezes 8, 64. O outro, a mesma coisa, coloca o sinal da raiz e vamos fazer o mesmo princípio. Quem está aqui debaixo do tracinho é sombra. Quem está na sombra vai para o sol. Assim vai ficar raiz quadrada. Quando é raiz quadrada, não precisa colocar esse 2. Mas eu vou deixar em destaque aqui. Vai ficar raiz quadrada de 9 elevado a 1. Isso aqui eu posso representar simplesmente pela raiz quadrada sem o índice de 9, que 9 elevado a 1 é 9. Que esse resultado corresponde a raiz quadrada de 9, bem simples, 3. Sim, eu posso deixar expressa assim, assim ou assim. Depende da alternativa ou de um enunciado, como ele vem pedindo. Desenvolver o máximo possível. Agora aqui nesse outro eu tenho a base elevada a um expoente. Não é um expoente fracionário, é decimal. No decimal eu posso representar também em forma de fração, que aqui é 0,1. Assim eu digo que é 5 elevado a 1. Quando é uma casa decimal, você divide por 10. Assim eu copio o número e tiro a vírgula e conto as casas decimais. Se for uma, 10. Se for duas casas decimais, 100. E assim sucessivamente. E o número você copia ele sem a vírgula. O número que ficou é 0,1. 0,1 é simplesmente 1. Assim eu tenho 1/10. Se eu tenho 1/10, eu tenho um expoente fracionário. Ou, agora eu posso transformar isso aqui com uma raiz. Como é que vai ficar em forma de raiz? Vai ficar 5 elevado a 10. Opa, não, aqui não. Vamos fazer a dica. Riscar aqui. Vai ficar raiz. Quem está no sol, quem está na sombra vai para o sol. Assim vai ficar raiz 10 de 5 elevado a 1. Ou, posso dizer que é raiz décima, 5 elevado a 1 é o próprio 5. Assim pode ficar assim a representação ou assim. Para fecharmos aqui, vamos para esse último exemplo. Eu tenho um número fracionário e eu tenho aqui o expoente também fracionário. Eu não me preocupo com a base, eu vou trabalhar com o expoente. Quem está aqui embaixo está na sombra. Quem está na sombra vai para o sol. Quem está em cima está no sol, vai para a sombra, fica dentro. Assim vai ficar. Coloco o sinal da raiz primeiro, para não confundir. E o 5 vem para fora e fica, você deixa o expoente, de 2/3 elevado a 4. Pode deixar assim, ou você pode desenvolver, ficar raiz quinta, 2 elevado a 4 corresponde a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 4 vezes o mesmo valor. Aí 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. Dividido por 3 elevado a 4, que é 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 27, 81. Assim eu posso deixar